a experiência de fazer a hospitalização domiciliária é de um enorme prazer. Nós vemos o sorriso daquela pessoa e vemos aquilo que caracteriza a pessoa, que é o seu sofá, a sua televisão, o seu gato, a sua refeição, o seu ambiente familiar. Nós temos enfermagem presente no hospital entre as 8 da manhã e as 11 da noite. Mas depois, a partir das 11 da noite e até às 8 da manhã do dia seguinte, asseguramos os cuidados em prevenção, ou seja, a qualquer hora do dia ou da noite a pessoa sabe que nos pode ligar e vai sempre atender na outra ponta do telefone, está lá sempre um enfermeiro a atender. Temos os nossos equipamentos de avaliação de sinais vitais, temos aspirador, temos desfibrilhador, nós temos todo o acesso a toda a terapêutica de urgência, que existiria num serviço de urgência ou num carro de urgência de enfermaria. Isso levam já na vossa mochila? Já está connosco, dentro de uma mala específica no carro. Paralelamente ao utente, o cuidador é cuidado também por nós. Ele tem que se sentir cuidado. Tem que se sentir que, aconteça o que acontecer a qualquer hora do dia ou da noite, tem, à distância de um telefonema, o apoio imediato do médico e do enfermeiro. Uma cama, estamos a falar de uma cama, não é um utente. Uma cama custa mais ou menos 1.000 euros dia ao Serviço Nacional de Saúde, ou seja, a todos os contribuintes, e se pensarmos que um utente em hospitalização domiciliária gasta cerca de metade desse valor, portanto as contas, como diria alguém, estão feitas. Cuidar é canja, quando temos os ingredientes certos. Bem-vindos ao podcast que todos os cuidadores precisam de ouvir. Bem-vindos ao Cuidar é Canja. Neste momento, há centenas de doentes em Portugal que não tiveram alta do hospital, mas estão em casa. Estão internados, só que o internamento acontece na sua própria sala, no seu próprio quarto, com equipas médicas e de enfermagem, que todos os dias lhes batem à porta para garantir o tratamento. Este modelo chegou a 50 unidades locais de saúde nos últimos 10 anos e permite que a recuperação se faça fora do hospital, com menos infecções, menos complicações e muitas vezes uma recuperação mais rápida. O meu convidado sabe o que é estar dos dois lados. Passou grande parte da sua carreira nos cuidados intensivos e há vários anos trocou os monitores pelo toque da campainha. Entrar na casa das pessoas para as tratar lá. Casimiro Correia, enfermeiro na unidade de hospitalização domiciliária do Hospital São Francisco Xavier, muito bem-vindo ao Cuidar é Canja. Muito obrigado e agradeço naturalmente o convite que me dirigiste e que muita satisfação me deu. Isto mostra da ligação que nós já temos há muito tempo, uma ligação pessoal, exatamente, de amizade, e portanto isto só mostra e só reforça deste longo percurso que nós temos, cada um numa determinada área, mas que temos pontos de ligação e temos canais de comunicação muito, muito bons e muito claros, muito rápidos, e portanto a minha presença aqui só me honra e agradeço naturalmente o teu convite. Olha, vamos começar a falar então da hospitalização domiciliária. Eu queria te fazer aqui uma primeira pergunta, está muito relacionado com este facto. A hospitalização domiciliária existe praticamente já em todos os hospitais, hoje em dia ligados a ULS, que são Unidades Locais de Saúde. Muito bem. No entanto, existem famílias que ainda não conhecem este serviço. Tendo em conta a tua experiência, porque é que achas que isso ainda acontece? Porque é que achas que ainda não é tão divulgado, ainda não se sabe um serviço tão importante como a hospitalização domiciliária? Muito bem. Nós em Portugal temos um paradigma de cuidados em que qualquer pessoa que precise ou que pense que precisa de cuidados de saúde se dirige de imediato ao primeiro serviço de urgência que encontrar. E provavelmente as pessoas, como não estão ainda não há uma literacia em saúde suficientemente boa, as pessoas sabem que se forem ao serviço de urgência, o serviço de urgência está sempre aberto 24 horas por dia. Não sabem que existem outras estruturas de apoio no âmbito da prestação de cuidados de saúde e, portanto, o primeiro sítio quando alguém precisa de cuidados de saúde, seja para o que for, uma situação aguda ou uma situação crónica, as pessoas vão para o serviço de urgência. Claro está que o serviço de urgência, como está sempre aberto, esse é o seu cariz de cuidados, as pessoas depois de entrarem no serviço de urgência têm todas as estruturas que existem dentro do hospital de apoio, desde o enfermeiro, o médico e todos os profissionais que lá trabalham, até o acesso a todos os meios complementares de diagnóstico e terapêutica que existem. Muitas vezes as pessoas precisam de um exame ou estão à espera de um exame meses, marcado no Serviço Nacional de Saúde, mas se a situação aguda que o leva ao serviço de urgência precisar desse exame, esse exame é feito nas primeiras 24 horas, 36 horas,
desde uma simples análise até uma radiografia, um TAC, uma ressonância, tudo é operacionalizado rapidamente. Portanto, o paradigma assistencial em Portugal não privilegia a prevenção, privilegia sempre, por uma questão até de proximidade, privilegia sempre a situação de urgência. Muitas vezes as pessoas têm um determinado problema e vão até ao dia em que têm mesmo que ir à urgência, ou vão pelo pé, ou vão com o apoio dos seus familiares. Portanto, a porta de entrada do hospital, grosso modo, é sempre, ou na maioria das vezes, pelo serviço de urgência. Então, o que é a hospitalização domiciliária? Eu queria fugir, nesta minha conversa contigo, a tudo o que envolva frases feitas. O que é que isto quer dizer? Quem quiser saber o que é a hospitalização domiciliária, basta ir ao Google e tem lá imensas explicações detalhadas, técnicas, daquilo que é a hospitalização domiciliária. Eu preferia canalizar tudo para aquilo que é a experiência de fazer a hospitalização domiciliária. Porque quando se gosta daquilo que se faz e da forma como se faz e com o apoio que existe no meu hospital para fazermos isto, é muito fácil fazer a hospitalização domiciliária. E eu adoro isto e espero que as pessoas que vejam este nosso momento fiquem com uma noção clara do prazer que é trabalhar nesta área. E, portanto, eu antecipo já um convite a todos os profissionais que tenham algum tipo de interesse nesta área, que nós, lá no São Francisco Xavier e na ULS Lisboa Ocidental, estamos disponíveis para qualquer tipo de esclarecimento, de ajuda, um pedido de estágio, estamos cá sempre disponíveis para isso. Portanto, eu quero, mais do que dizer o que é a hospitalização domiciliária, quero dizer o que é a experiência de fazer a hospitalização domiciliária. Antes de mais, a experiência de fazer a hospitalização domiciliária é de um enorme prazer. E recebemos diariamente reforços positivos, não só dos nossos utentes, como das nossas famílias. Muitas vezes nós vamos ver um utente à urgência e vamos avaliar o utente para saber se existem critérios para a hospitalização domiciliária dessa pessoa com doença, e vemos a pessoa com um determinado fáceis. Não no serviço de urgência, na enfermaria. E no dia seguinte é uma pessoa completamente diferente. Quando já está em casa, nós vemos o sorriso daquela pessoa e vemos aquilo que caracteriza a pessoa, que é o seu sofá, a sua televisão, o seu gato, a sua refeição, o seu ambiente familiar. E, portanto, a hospitalização domiciliária é isto mesmo, é retirar toda a conotação do hospital ao cuidado e à prestação de cuidados. Não há outra forma de dizer o que é a hospitalização domiciliária. Isto porque a pessoa, no fundo, está internada no hospital, mas está a recuperar dentro do seu ambiente familiar. Os utentes entram vamos chamar, na engrenagem toda do hospital. Vamos pensar num utente que entra pelo serviço de urgência. Alguém que sofreu um acidente, que teve uma queda, que tem uma infecção respiratória e que já teve várias experiências do hospital. Eu costumo dizer que ninguém vai para dentro de um hospital por vontade, porque sim, porque lhe apetece. Exato. Vai por absoluta necessidade. E, portanto, quando a pessoa é proposta a saída do hospital e voltar à sua casa, há uma série de luzes que se acendem, uma série de expressões faciais, tanto da pessoa como da família, que nós percebemos que só isso vale a pena fazer a hospitalização domiciliária. Portanto, os critérios são muito rígidos. E podemos de admissão, sim. Os critérios de admissão, podemos falar um bocadinho sobre isso, porque o utente, grosso modo, qualquer utente que esteja internado em hospitalização em hospital tem algum critério para ir para casa, embora, em teoria, todos ou quase todos os utentes possam ir para casa, mas a pessoa tem que passar um conjunto de processos para chegarmos aos tais critérios de admissão em hospitalização domiciliária. Desde logo, há um processo de avaliação, que é sempre muito célere, e a pessoa e a sua doença e o processo de doença é avaliado por 4 profissionais diferentes. São eles o enfermeiro, o médico, o assistente social e o farmacêutico.
Naturalmente que o enfermeiro faz a sua avaliação para saber que, no meio daqueles graus de dependência ou não que o utente tem, se há possibilidade de o transferirmos para casa. Depois o médico faz a sua avaliação médica e diz que existe estabilidade hemodinâmica para a pessoa, por exemplo, entre outras, para a pessoa sair de casa, para sair do hospital e ser transportada para casa. Depois existe a avaliação do assistente social, que percebe, ou por entrevista, tudo isto pode englobar entrevistas presenciais, com a pessoa doente ou com a família, e perceber se a casa reúne condições para ter a pessoa. Porque infelizmente há muitas pessoas que não têm propriamente as melhores condições para estar em casa. Ou E seja, depois, a casa é um dos critérios. Se a no casa- fundo, quais são as condições mínimas que as pessoas têm que ter para poder receber este serviço? as condições em mínimas casa? tem que haver garantia do próprio ou do cuidador ou da família de garantir 3 ou 4 premissas. Deixa-me só interromper para te perguntar o seguinte: a existência de um cuidador informal ou de um familiar ou de um amigo é fundamental. É fundamental desde que haja graus de dependência na pessoa. Ou seja, se a pessoa for independente, não Não precisa. é forçoso, não é Se a forçoso. pessoa já tiver algum nível de dependência, é obrigatório. É obrigatório existência- haver alguém que se responsabilize por estas coisas que eu vou falar. A questão da alimentação, fundamental. Ok. Os cuidados de higiene, fundamental. E a garantia da administração da terapêutica oral às horas certas e às horas que nós definimos como as horas ideais. Outra coisa que eu quero referenciar aqui também, ou dizer, é que para lá destes 3 profissionais que eu já falei, médico, enfermeiro e assistente social, também o doente é avaliado pela farmácia. Nós temos uma farmacêutica dedicada também à hospitalização domiciliária e num cenário em que um doente precisa de fazer um antibiótico endovenoso Certo. por uma infecção, a farmácia tem que dizer ou tem que avaliar o utente dizendo que sim, há antibióticos para este tipo de situação para ser administrados em casa, porque há antibióticos que têm que ser administrados, preparados e administrados no momento, e há outros que têm estabilidade suficiente para estarem em casa numa bolsa com uma infusora que nós programamos para as horas específicas e a farmácia diz que sim, há um antibiótico específico para esta situação. Outra coisa muito importante que eu quero ressalvar é que o facto da pessoa ter uma infecção não é só por si critério de hospitalização domiciliária. Nós temos que ter uma infecção, mas temos que ter um agente isolado. Para se perceber melhor, vamos pegar aqui num caso específico. Vamos imaginar que eu tenho um familiar que tem uma pneumonia, uma pessoa idosa, vamos considerar isso. Primeiro ponto, qual é o primeiro passo para eu ter acesso à hospitalização domiciliária? O que é que eu quero dizer com isto? A própria família pode fazer esse pedido ou tem que ser sempre um critério médico, o médico a sugerir, o enfermeiro a sugerir, a assistente social a sugerir? Nós temos várias formas do doente ser admitido em hospitalização domiciliária. Desde logo, o utente que está internado ou no serviço de urgência, nos 3 hospitais, portanto estamos a falar do São Francisco Xavier, estamos a falar do Santa Cruz e do Egas Muniz, portanto todos são os hospitais que dão apoio à área geográfica de Lisboa Ocidental, e depois temos tudo o que são cuidados de saúde primários que nos podem referenciar esse utente para nós. Depois também damos apoio nos lares, desde que os lares também tenham que estejam legais, com alvará e essas coisas O lar todas. pode ligar-vos e dizer, eu tenho O lar tem sempre médico e enfermeiro, ou seja, tanto o médico como o enfermeiro podem dizer, e já há muitos lares, felizmente, temos isso muito bem articulado, já fizemos apresentações em centros de saúde, já fizemos apresentações em lares, e portanto eles sabem que não é preciso retirar aquele utente da instituição, seja ela qual for, e nós avaliamos a pessoa, e no dia seguinte, ou no próprio dia, muitas vezes, visitamos a pessoa no lar, ou em casa, sublinho, e iniciamos o processo de hospitalização domiciliária. Imaginemos, a pessoa precisa de um tratamento com antibiótico endovenoso, nada mais fácil. A farmácia prepara-nos a medicação, tanto oral como endovenosa, preparamos todo o equipamento que passa pelo aparelho de sinais vitais, por um aparelho de glicemia capilar se a pessoa ou precisar, e depois pela nossa infusora, que é aquela maquinazinha pequenina que se põe a tiracolo, e todos os dias substituímos um antibiótico, aquele acaba e pomos outro. Podemos programar a máquina
para uma perfusão permanente, 24 horas por dia. Podemos preparar a máquina para uma perfusão única, para 12 em 12, de 6 em 6, de 8 em 8. Portanto, a máquina é como se fosse um relógio despertador. Começa a trabalhar sozinha, àquela hora, na dose e na hora certa para aquele utente. Não sei se consegui ser... Não, conseguiste. Vou resumir aqui que é... Portanto, o meu familiar foi admitido, levei-o para casa, vamos considerar que tem um antibiótico 3 vezes por dia, Muito bem. de 8 em 8 horas, vamos considerar isso. Vai um enfermeiro a casa, o enfermeiro vai sempre acompanhado pelo médico ou pode ir sozinho? Na primeira visita que se faz em casa da pessoa, pressupõe sempre a visita médica e de enfermagem conjunta. Se o doente for admitido no período da manhã, obrigatoriamente vai sempre médico e enfermeiro. Se o utente for admitido no período da tarde, vai sempre o enfermeiro, porque o enfermeiro tem que visitar o doente logo nas primeiras horas, mas primeiras 2, 3 horas, muitas vezes menos, que o utente chega à casa, e todo o processo desencadeia da parte da enfermagem, desde logo a questão da administração da terapêutica endovenosa, em que nós chegamos à casa do utente, explicamos tudo o que envolve a hospitalização domiciliária, obtemos a concordância das pessoas para iniciar todo o processo, seja do utente e da família. Isto pressupõe um consentimento. Um consentimento. E tem que ser escrito. E tem que ser escrito, explicado e depois assinado pela pessoa. Esse consentimento, a regra, é sempre assinado na presença do médico e nunca na presença apenas e só do enfermeiro, porque há um conjunto de explicações que o médico dá e que nós, e muito bem, não é a nossa área de atuação. E, portanto, obrigatoriamente esse consentimento informado e esclarecido é sempre assinado nas primeiras 24 horas de internamento e depois, basicamente, é um acordo tácito entre a família e o utente de que nós vamos todos os dias à casa daquela pessoa, tratar a pessoa e, quando o internamento terminar, dá-se alta como se desse numa enfermaria ou num internamento qualquer. No nosso caso específico, portanto, vão a casa, está feito o consentimento, é preciso um antibiótico de 8 em 8 horas. Vão colocar um catéter numa veia. Coloca-se um catéter periférico, nada mais fácil, e a partir desse momento explicamos que a máquina eu costumo dizer que a máquina é como um telemóvel de 20 euros. É a coisa mais rudimentar de se trabalhar, extraordinariamente intuitiva. Não temos que andar com suporte? Não, nada disso. É uma bolsa que se pendura. E a pessoa anda com a bolsa a tiracolo para todo lado. E pode dormir também com ela. E dorme com a pessoa, pode tomar o seu banho. Quer dizer, a máquina, como é óbvio, não vai ao banho porque aquilo não se dá bem com água. Exatamente. Mas aquilo é extraordinariamente fácil. E é tão fácil que nós temos os nossos utentes que vão desde os 18 aos 100 mais. Portanto, nós já tivemos utentes com mais de 100 anos e que, sem qualquer problema, lidaram com o equipamento e que desligavam no final do tratamento e que nos ligam para nós a informar: olha, enfermeiro, a máquina está a dizer isto, então olha, agora faça assim, carregue nesta tecla e carregue naquela e está tudo ok. E não há ninguém que não domine a máquina e que não nos deixe confortáveis com isso. Pronto, era uma das dúvidas que eu tenho, que é esta, precisamente. A máquina tem apitos, Tem apitos, tem informações muito genéricas no ecrã. Pronto, se apitar às 10 da noite, o que é que eu, como familiar, posso fazer? Nós explicamos que eles, no final do tratamento, e nós informamos que aquele tratamento daquelas 24 horas vai terminar a determinada hora. E depois é só desligar a máquina, ela informa que é para ser desligada. E entretanto, aquilo é mesmo muito fácil, portanto é só confirmar, porque aquilo aparece lá uma informaçãozinha que o tratamento terminou. A pessoa é só confirmar carregando na tecla sim, confirmar, sim, e no botão lateral do lado direito é só carregar no botão para desligar e a máquina fica desligada. Outro dia de manhã a gente chega, recoloca a nova dose de antibiótico para as 24 horas seguintes e tudo se funciona de uma forma muito, muito tranquila e muito serena. Às vezes pode acontecer algumas coisas, como acontece na enfermaria, e uma veia periférica também pode deixar de estar se acontecer isso à meia-da-noite, como é que nós temos enfermagem presente no hospital entre as 8 da manhã e as 11 da noite. Mas depois, a partir das 11 da noite e até às 8 da manhã do dia seguinte, asseguramos os cuidados em prevenção, ou seja, a qualquer hora do dia ou da noite a pessoa sabe que nos pode ligar e vai sempre atender na outra ponta do telefone, está lá sempre um enfermeiro a atender, seja a que hora for.
E, portanto, na prática, eu costumo dizer que o telemóvel é a campainha do hospital. Ok. É para nós que ligam a qualquer hora do dia ou da noite para nos dizer o que quer que seja, qualquer dúvida que surja, seja medicação, seja uma qualquer situação que aconteça com a pessoa. Imagino que a pessoa está com um síndrome febril, está com qualquer situação que não aconteceu durante o dia. E nós precisamos de saber isso para tomar depois decisões. A família, no fundo, também é previamente informada que Muito bem. se precisar de alguma coisa, vai ligar para ali, Aquele número. para aquele número, Exatamente. e vai poder tirar as suas dúvidas. Isto também me leva a uma segunda pergunta, que é outra dúvida que eu tenho, que é, tu falaste que se for necessário à meia da noite alguém se deslocar à minha casa para trocar a veia, qual é a distância que eu tenho que viver do hospital? Ou seja, pode ser uma distância qualquer ou vocês têm limites em termos de quilómetros? Os limites são a área geográfica de influência da OLS e que vai desde Campo Lido, Campo de Ourique, até Nova Oeiras. Portanto, é um espaço muito grande, é certo, e esse é um dos nossos grandes constrangimentos, que é a questão da área geográfica. Ou seja, muitas vezes garantir a nossa presença, imaginemos num cenário de hora de ponta, entrarmos na A5 às 4h30 ou 5 da tarde. Exato. Naturalmente que não garantirmos estar em casa de alguém nos primeiros 30 minutos. Mas isto também é um período muito restrito do dia. Estamos a falar daquela hora de ponta. Mas em regra, num cenário de uma chamada durante a noite, nós saímos de casa, deslocamos-nos ao hospital, grosso modo, iniciar o processo de visita em casa, pegarmos na nossa mochila, garantirmos que levamos o equipamento certo, pegar no carro e chegar à casa da pessoa, tocar a campainha, entrar e ver o que é que se está a passar. E isso acontece com alguma regularidade. Então, outra questão. O meu familiar precisa de fazer análise ao sangue e estão a suspeitar que tem o oxigênio no sangue muito baixo. Há forma de fazer alguma análise no local para além do oxímetro que confirme? Nós temos uma série de equipamentos, a tua questão é muito pertinente. Nós temos uma série de equipamentos de apoio e que viajam connosco para todo lado e que nós temos, que é importante garantir a segurança daquilo que nós fazemos, a garantia dos cuidados e a garantia do facto da pessoa estar em casa e receber os mesmos cuidados que receberia numa situação de internamento convencional no hospital. E especificamente a tua pergunta, nós temos um equipamento de gasimetria portátil que podemos fazer então a tal gasimetria arterial e percebemos facilmente o que é que está a acontecer do ponto de vista respiratório com aquela pessoa. Como temos também, por falar em equipamentos, temos os nossos equipamentos de avaliação de sinais vitais, temos aspirador, temos desfibrilhador, temos um conjunto de equipamentos que existem nas enfermarias e que garantem esta primeira linha de cuidados. Naturalmente, todos nós também temos formação específica em suporte básico de vida, em suporte avançado e, portanto, há todo um conjunto de pressupostos que nós temos que garantir para que exista essa segurança para quem presta cuidados e para quem os recebe. Portanto, é muito fácil perceber se a pessoa está, na tua pergunta muito concreta, se é preciso fazer algum tipo de intervenção. Nós temos todo o acesso a toda a terapêutica de urgência que existiria num serviço de urgência ou num carro de urgência de enfermaria. Isso levam já na vossa mochila? Já está connosco, dentro de uma mala específica no carro, numa situação de urgência e emergência, nós temos toda a terapêutica necessária para fazer face e fazer a primeira linha de cuidados de urgência e emergência no domicílio. Se o meu familiar precisar de fazer uma radiografia ao tórax, porque há suspeita que possa estar a agravar a pneumonia, nesse caso, qual é o procedimento? O procedimento é muito fácil e muito célere. Aliás, é tão fácil e tão célere como numa enfermaria. Eu acho que nós às vezes, eu às vezes acho que até é mais rápido. E eu digo isto porque se fazemos uma visita domiciliária e percebemos que há necessidade de fazer algum tipo de exame, os vulgarmente designados meios complementares de diagnóstica e terapêutica, nós fazemos o pedido, o nosso secretariado contacta especificamente o serviço, seja o serviço de radiologia, o serviço de ecografia, e esse tipo de exames são recebidos pelos serviços e é-lhe dada prioridade. Porquê? Porque se nós deixarmos evoluir a situação, deixamos de poder controlar as coisas em casa. Nós não podemos pedir um exame e esperar 4 ou 5 dias ou uma semana que seja marcado e que seja feito. Portanto, em regra, uma radiografia, uma ecografia, uma TAC
é marcada muito rapidamente, em um dia, 2 dias no máximo, exames mais específicos, mas uma radiografia faz-se no próprio dia, uma ecografia faz-se no próprio dia, e portanto tudo se faz de uma forma muito célere, porque se assim não fosse também não valia a pena termos o utente em casa. O utente tem que se sentir seguro, é a primeira regra e a mais importante, e a segurança passa por uma resposta imediata a uma necessidade imediata que a pessoa tem. E, portanto, só assim é que faz sentido ter o utente em hospitalização domiciliária e ele não só sentir, mas ver que a resposta é imediata à sua necessidade. Agora acho importante nós falarmos um bocadinho também do papel do cuidador ou do familiar, porque no fundo é um elemento fundamental que faz parte, obviamente, da equipe. Vamos considerar isto, certo? Para nós, quando um utente tem algum grau de dependência, é de longe, paralelamente ao nosso utente, ao nosso doente, a pessoa mais importante de toda a engrenagem. E porquê? Porque sem o cuidador não existia hospitalização domiciliária para aquela pessoa. Porque nós visitamos o utente e estamos lá 30 minutos, 1 hora, numa visita domiciliária. Mas o dia tem mais 23 horas. E é ao cuidador que pedimos esse esforço adicional para ser os nossos olhos em casa, não é? E para ser a pessoa, e depois nós temos que formar e informar e passar para essa pessoa o máximo de literacia em saúde e nos problemas que envolvem a pessoa, para ele próprio estar desperto para potenciais problemas e antecipá-los. E depois pegar no telefone e ligar para nós. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, paralelamente ao utente, o cuidador é cuidado também por nós. Nós temos que o cuidar e ele tem que se sentir cuidado. Tem que sentir que, aconteça o que acontecer a qualquer hora do dia ou da noite, tem, à distância de um telefonema, o apoio imediato do médico e do enfermeiro. E só assim é que faz sentido. Na prática, temos que desmistificar esta coisa do que é o cuidar em casa, não é? Portanto, dar primazia, privilegiar, formar e informar o cuidador é uma peça central daquilo que é a hospitalização domiciliária. Sem cuidador, não existia hospitalização domiciliária. E vamos pegar aqui num caso específico. Portanto, existe um cuidador que tem uma pessoa dependente internada no hospital e que decidem levá-lo para casa em regime de hospitalização domiciliária. Sim, senhor. Calculo que seja frequente sentirem medo. Esse medo tem razão de existir? Tudo o que é desconhecido impõe-nos algum respeito e algum medo, não é? Mas por isso mesmo é que nós temos este enorme papel de também sermos agentes de mudança e nós, na minha profissão, na nossa profissão, António, nós somos muito para lá do que é ser executor de um conjunto de tarefas. Eu nunca me vi nesse papel de executar um conjunto de tarefas e pronto, termino o turno e vou-me embora. Não tem nada a ver com isso. Ser enfermeiro é tudo o resto mais executar tarefas. E portanto, mais uma vez voltou ao mesmo. Nós temos que fazer sentir ao cuidador, formá-lo e informá-lo daquilo que tudo pode acontecer. Vou dar um cenário. Alguém entrou no hospital e entretanto percebeu-se que é preciso ele ir com uma sonda vesical, como vulgarmente designada por Algália, para casa. Isso é um bicho de 7 cabeças, para quem nunca viu aquilo, quem nunca viu aqueles tubos, e como é que se despeja, como é que se faz e como é que não se faz. Portanto, o trabalho dos enfermeiros começa no momento em que se está a explicar para que é que aquilo serve. E nós só levamos a pessoa para casa a partir do momento em que a pessoa se sinta segura de poder manusear com segurança essa dita Algália. O mesmo se aplica a uma sonda nasogástrica, em que é necessário formar e informar a pessoa, o cuidador, da forma como se manuseia a sonda e como se alimenta e os cuidados a ter. Portanto, há todo um trabalho que nós podemos pegar na pessoa e levá-la para casa. Olha, agora o seu familiar tem aqui uma sonda, tem que fazer uma sopa assim e assado, e depois dê-lhe nas horas que entender, e a Algália é só pegar nesta válvulazinha e despejar. Ou seja, há todo um conjunto de preparação prévia. Exatamente. Muitas vezes começa na enfermaria. Esse trabalho começa na enfermaria e a partir do momento em que o cuidador é chamado ao hospital para começar esse processo de formação, depois disso na prática o contínuo continua connosco. Certo é que não são, felizmente, muitas as situações destas, mas o processo começa no momento, como se diz, a alta prepara-se no dia em que o doente entra no hospital, ou começa-se a preparar no dia em que entra no hospital. Portanto, há toda uma preparação
da pessoa e dos cuidadores, às vezes mais do que um, felizmente, para lhe prestar à pessoa todo o apoio e toda a formação possível para eles dominarem pelo menos essas técnicas no seu ambiente familiar. Vamos considerar que vocês vão à casa do familiar, tem um determinado cuidador, vocês vão focados, obviamente, no doente, mas se perceberem que o cuidador evidencia sinais de cansaço, de burnout, eventualmente. Muito bem. Isso acontece com frequência? Qual é o procedimento? Felizmente não acontece com frequência, já aconteceu algumas vezes, mas toda a equipa está muito treinada e muito rotinada nesses processos, ou seja, nós percebemos facilmente que, dependendo dos graus de dependência da pessoa que precisa desses cuidados, o trabalho do cuidador é um trabalho quase invisível. Ninguém vê aquele trabalho, mas o trabalho aparece feito. Apareceu a medicação administrada, apareceu a alimentação dada, apareceu os cuidados de higiene, apareceu a cama mudada. Isto é tipo aquela história dos 7 anões e da Branca de Neve, não é? Tudo aparece por artes mágicas. E o cuidador, sendo um trabalho, e cuidar de alguém é um trabalho a tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, nós temos que estar despertos para isso. E como é que nós percebemos isso? Naturalmente que a pessoa com o facies mais cansado, as próprias perguntas que nos fazem, um dia que um comprimido não foi administrado àquela hora, questões, chamadas que nos fazem e que antes não nos faziam, tudo isto nos desperta para algo mais. E tudo algo isto, não está bem, não é? Algo não está bem. O que é que não está bem? É o cuidador que está cansado, não é? Por isso é que o dia é dividido em 3 partes. É 8 horas para trabalhar, 8 horas para fazer o que quisermos e 8 horas para dormirmos. E o cuidador muitas vezes não tem sequer isso, não tem 8 horas para descansar e 8 horas para dormir. Portanto, é um trabalho, repito, 24 horas por dia. Nessa situação, reunimos e falamos com a pessoa e propomos o regresso da pessoa ao hospital, da pessoa com doença. E muitas vezes os próprios não conseguem dizer-nos isso, não conseguem verbalizar que querem, que estão cansados, porque entenda isto como uma falha própria, uma falha sua, de que então eu agora não consigo fazer os cuidados ao meu pai, à minha mãe, ao meu marido, e vão ter que o tirar daqui e levá-lo para o hospital. Isto é uma vergonha. O que é que a família vai dizer? O que é que os profissionais vão pensar? Mas é importante frisar isto. Isto é logo feito na primeira abordagem. É que no momento em que o cuidador e a família decidirem, a pessoa com doença é retirada de casa e volta para a estrutura hospitalar. Está tudo, permite-me o termo, oleado para ou entrar diretamente pelo serviço de urgência ou ir direcionado ao serviço que já tem uma cama à espera dele, para essa pessoa e para o próprio cuidador descansar. Portanto, até nisso, essa resposta, o cuidador tem que perceber que no momento em que se sentir menos capaz e menos competente, nós podemos e devemos tirar a pessoa de casa e voltar a colocá-la no ambiente hospitalar. Tu, grande parte da tua vida profissional, tiveste em ambiente de cuidados intensivos. É verdade, quase 25 anos. Quase 25 anos e fizeste, no fundo, há cerca de 6 anos, estás no projeto desde o início da hospitalização domiciliária. E há algo que os enfermeiros de hospitalização domiciliária vivenciam, que é único, porque há aqui uma inversão de ambiente, ou seja, por norma, é o doente e a família que entram nas normas, na cultura do que é um hospital, muito bem. Mas quando vai para casa, os papéis quase que invertem, ou seja, os profissionais de saúde, neste caso, que vão mais ao terreno, que são os enfermeiros e os médicos, têm que se adaptar àquela família e têm que entrar na intimidade daquela família. Qual é a análise que tu fazes relativamente a este paradigma de cuidados? O que é que... É provavelmente a pergunta para $1 milhão. E porquê? Porque efetivamente é como tu dizes, isto é uma inversão do paradigma assistencial. E eu então vou puxar a fita lá atrás ao início da nossa conversa. E, efetivamente as pessoas que precisam de cuidados de saúde entram pelo serviço de urgência. E aqui é ao contrário. É o serviço de urgência, é o hospital, é o médico, é o enfermeiro. E agora aproveito para dizer que nós também temos visita em casa da nossa nutricionista e da nossa farmacêutica, em que fazem uma visita semanal aos nossos utentes, que eles, farmácia e nutricionista, consideram de maior risco portanto, até temos também essa oferta complementar. E paralelamente a isso, posso acrescentar também que também temos enfermagem de reabilitação e que faz reabilitação aos nossos utentes em casa.
Mas voltando à tua questão, que é a tal pergunta muito importante, efetivamente isto é uma inversão de paradigma assistencial. Volto a dizê-lo, as pessoas quando precisam de saúde marcam uma consulta, vão ao centro de saúde, vão marcar um exame e depois vão com um examezinho ali, olha, doutor está aqui, ou então vai fazer o penso aqui ou acolá. E aqui é ao contrário, é o hospital que entra dentro de casa com uma mochila grande às costas e vai fazer tudo aquilo que as pessoas precisam no seu próprio ambiente. Eu costumo dizer que trabalhar nesta área, isto não é para todos os palatos. Pronto. Não é. Portanto, tem que haver um perfil muito claro, muito concreto do profissional, seja ele qual for, para entrar dentro de casa das pessoas. Desde logo sentir-se completamente à vontade, com mais um profissional ao lado ou sozinho. Portanto, o processo de tomada de decisão tem que ser um processo de tomada de decisão consciente e assente em pressupostos extraordinariamente rígidos, não só de competência de cada profissional, mas de um conjunto de conhecimentos muito fortes em muitas áreas, desde logo no domínio das feridas, no domínio da administração terapêutica, no domínio do ensino à pessoa, à própria ou aos cuidadores de um conjunto de coisas e de um conjunto de necessidades que a pessoa tem. Portanto, não basta parecê-lo, temos que o ser. Sem dúvida. E aqueles 30 minutos que nós dedicamos à pessoa em casa, que adiante os estudos mostram isso, é mais tempo do que em regra um profissional dedica a uma enfermaria num doente institucionalizado, porque é um tempo totalmente dedicado e personalizado. Nós estamos ali para aquela pessoa e para aquela família. Um profissional que está numa enfermaria, houve uma campainha, houve um senhor assistente operacional que chamou para ir ver o outro utente, portanto, aquele tempo é concentrado e totalmente dedicado àquela pessoa. E, portanto, para lá de tudo o resto, nós, para lá de parecermos ser bons, temos que ser efetivamente muito bons e quando vamos embora a pessoa tem que dizer assim, eu estou seguro, estou bem e faz sentido eu estar aqui em casa. Falando agora um bocadinho do dia-a-dia de um enfermeiro de hospitalização domiciliária. Pensando aqui por uma dúvida que eu tenho. Vocês também têm passagem de turno? Dentro do hospital tem algum serviço, alguma estrutura física que seja só vossa? Muito bem. E também perceber qual é o teu dia-a-dia, ou seja, quantos doentes por norma vês num dia, Muito bem. que se fazem turnos de 8 horas, se fazem manhãs e tardes, neste caso, noite já percebi que ficam Em prevenção. Mas gostava de conhecer o vosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia começa, entramos às 8 horas da manhã, como qualquer enfermeiro que vai começar o seu trabalho às 8 horas da manhã, e temos um briefing inicial, temos sempre reunião com o nosso médico ou médicos, portanto a nossa equipa, por assim dizer, é constituída por 4 médicos, somos 7 enfermeiros, e fazemos um briefing para percebermos quais são os utentes que nós temos que visitar inicialmente. Isto porquê? Porque nós temos 2 equipas diferentes. Há um enfermeiro que entra às 8 da manhã e nós fazemos turnos de 12 horas, para alguns, mas isto é a forma que nós encontramos para garantir a tal qualidade naquilo que nós fazemos. E fazemos um alinhamento daquilo que são os cuidados e da necessidade de cuidados nesse dia. E há um segundo enfermeiro que entra às 11 da manhã, portanto o primeiro enfermeiro entra às 8 da manhã e sai às 8 da noite, turnos de 12 horas, e há um segundo enfermeiro que entra às 11 da manhã e sai às 23. Portanto, nós estamos em presença física, como já falamos, entre as 8 da manhã e as 23 horas. O médico está em presença física entre as 8 da manhã e as 4 e meia da tarde. Mas garantimos sempre o apoio médico, porque eles também estão em prevenção, a partir das 4 e meia até outro dia às 8 da manhã. Portanto, existe sim passagem de turno, não é? Porque toda e qualquer situação que aconteça durante a noite, o colega que esteve durante a noite tem o cuidado de ligar às 8 da manhã para nós e dizer que o utente A ou o cuidador B ligou com esta questão, ou eu tive que me deslocar à casa dessa pessoa para corrigir alguma situação, para lá está, para funcionar uma nova veia periférica. Portanto, há este briefing inicial. Penso que esta questão que querias ver respondida. Sim. Depois, a forma como nós operacionalizamos isto tudo. Preparamos toda a terapêutica, tanto oral, tanto todos os comprimidos e a terapêutica endovenosa, que em regra vem da farmácia, que já está preparada no nosso frigorífico. Portanto, a terapêutica endovenosa é preparada pelos técnicos de farmácia em câmara de fluxo laminar, portanto, até nisso nós garantimos esta asepsia, não é? Em frio transportamos esta medicação endovenosa para a casa dos nossos utentes
e depois fazemos em regra, podemos ter até 12 utentes internados connosco e fazemos uma distribuição do número de utentes, / cuidados necessários, / a previsão de horas que nós vamos andar na rua. Quer isto dizer que nós podemos visitar até 7, 8 utentes por dia, e os horários de almoço para nós não se aplicam. Nós temos dias em que chegamos às 3 da tarde, mas também é verdade que há uma pastelaria, que há um restaurante num sítio qualquer, já e a gente já encosta o carro e rapidamente nós comemos qualquer coisa e continuamos o nosso trabalho. Depois, quando terminamos esta primeira, eu não quero utilizar o termo esta nossa volta, mas vou utilizá-lo à falta de melhor, e depois temos que regressar ao hospital para registar, para documentar tudo o que nós fizemos, porque como enfermeiros e os médicos exatamente da mesma forma, temos que documentar tudo o que fizemos. Isso é tudo feito em ambiente digital, em informática. Temos no nosso espaço existe um espaço próprio para a hospitalização domiciliária, onde os enfermeiros e os médicos estão, e depois sentamos ali durante 1 hora, 2 horas a fazer os nossos registros, e já estamos a avaliar novos utentes para potencialmente serem admitidos. E depois, muito importante também, gostava de deixar aqui uma notazinha, que nós também fazemos o apoio ao doente oncológico. Ou seja, nós temos um protocolo com a oncologia do hospital, como também temos com a área da senologia, em que o utente faz alguns tratamentos muito específicos em casa, e nós visitamos o utente oncológico num contexto fora da hospitalização domiciliária, e o utente já não tem que vir ao hospital. Ou seja, o utente oncológico, retira-se ao utente oncológico este peso de se deslocar ao hospital para fazer um determinado tratamento. Passa por injetáveis, por intramusculares, por muitos utentes que estão a fazer o seu tratamento endovenoso, com os vulgares, com aquelas bombas elastoméricas, os DIBs, que são colocados pelo catéter, vulgarmente designado por implantado fixo, é o catéter totalmente implantado, e nós vamos a casa, retiramos esses catéteres e a pessoa continua no seu ambiente e não vem para o hospital esperar ali um determinado tempo numa sala específica para o doente oncológico e com todo esse peso que acarreta entrar no hospital. Portanto, também até nisso é um trabalho extraordinariamente enriquecedor, também darmos este apoio e fazermos esta vertente do doente oncológico. Quais são as situações clínicas mais frequentes Muito bem. que vocês dão assistência? Nós nunca admitimos nenhum utente que não tenha um diagnóstico feito, um diagnóstico médico, e que não seja bem avaliado pela equipa de enfermagem. O que é que isto quer dizer? Nós podemos dar apoio a um doente agudo ou a um doente crónico, com uma situação muito específica diagnosticada. Nós não temos vocação para, imaginemos, uma pessoa precisa de pensos e nós vamos a casa fazer os pensos. Nós não temos vocação para isso. Para isso existem os cuidados de saúde primários. Mas, num contexto de uma infecção urinária, numa infecção respiratória, se a pessoa precisar de pensos, nós vamos fazê-los. O centro de saúde sai de cena. Nós assumimos a totalidade dos cuidados àquela pessoa. Portanto, o que é que nós temos de patologias mais frequentes? A infecção respiratória, as descompensações cardíacas, temos muita gente vinda da vascular com problemas vasculares sérios, com infecções nos membros inferiores e com muita patologia de perna, patologia vascular. Temos as vulgarmente designadas ITUs, as infecções urinárias, complicadas ou não complicadas, mas a premissa mais importante é que tenha que haver um diagnóstico para nós podermos cuidar e tratar durante um determinado número de dias e depois passá-lo novamente para os cuidados de saúde primários ou então dar-lhe alta com a situação da infecção resolvida. Portanto, grosso modo, são estas as nossas grandes, são estes os nossos utentes têm, a maior parte dos diagnósticos que nós temos estão englobados nestes 4 ou 5 que eu falei. Uma família que receba a notícia que vai ser viável a hospitalização domiciliária, qual é o primeiro conselho que tu dás a essa família daquilo que ela pode fazer e daquilo que ela não deve fazer? Olha, assim as coisas mais... Eu peguei só para falarmos daquilo realmente que é fundamental. Quando uma família é contactada, porque voltamos ao início da nossa conversa, isto não é um ambiente de prestação de cuidados muito conhecido. Não é. A primeira coisa que nós temos que fazer é mostrar a nossa total disponibilidade para toda e qualquer dúvida que surja. Essa é a primeira. Porque
voltamos ao medo do desconhecido. Se nós não formos suficientemente esclarecedores e suficientemente competentes a formar e informar aquela pessoa, o medo não vai prevalecer e a pessoa não vai aceitar levar o seu familiar para casa, não é? Certo. Portanto, num cenário de chegada numa primeira visita domiciliária à casa, a pessoa tem que ter, nós temos que sair de casa com a própria pessoa doente ou com o seu cuidador totalmente convencidos que fizeram a melhor opção. E depois temos que fazer entender à pessoa que nós estamos disponíveis 24 horas por dia para toda e qualquer dúvida que eles tiverem. A formação e a informação é o bem mais precioso que nós temos. E, portanto, se a pessoa estiver bem formada e bem informada sobre o que é ter a pessoa em casa, ou o próprio ir para casa, essa tomada de decisão é fácil, não é? Agora, chegar ao pé de um utente, nós vamos mandá-lo para casa. Então e agora? Vou para casa e agora? Então e tudo o resto? Portanto, todo este trabalho de formar e informar a pessoa ou o cuidador é, de longe, o mais importante no processo inicial. Vamos passar aqui ao nosso jogo das cartas. Bem, não estava à espera de jogar agora umas Pois cartas não. contigo. Portanto, eu tenho aqui as 4 ingredientes da nossa canja. Eu vou baralhar, tu vais escolher uma. Sabes que eu gosto de fazer canja. Eu sou especialista Ah, é? em fazer Eu também. canja. Portanto, vamos lá ver o que é que me vai O que é que sair. sai daqui? Epá, a galinha. A galinha. Dá cá para eu mostrar. Dá cá para eu mostrar aqui a galinha. Então vamos ver aqui a pergunta da galinha. Então, saíste dos cuidados intensivos, um sítio onde se luta contra a morte todos os dias, e foste para a casa das pessoas. Essa mudança foi uma fuga ou uma chegada? Essa mudança foi uma continuidade daquilo que eu já fazia antes. Ou seja, quem me conhece dos cuidados intensivos tinha falhas, como todos nós, que os seres humanos não são perfeitos, mas uma das coisas que eu privilegiava e que sempre privilegiei e sempre dei primazia é o contacto com a família. Eu considero que a família é uma peça importantíssima naquilo que é o processo de cuidar e de recuperação do utente. Esteja ele nos cuidados intensivos, esteja ele numa enfermaria, esteja em qualquer sítio onde se prestem cuidados de saúde. Portanto, a única coisa que mudou foi o cenário de prestação de cuidados. Agora, o à vontade que eu estava nos cuidados intensivos e o valor que eu atribuía, por exemplo, à família e ao contacto com a família, mantém-se. Portanto, o enfermeiro, eu já disse isto muitas vezes, e até a alunos de enfermagem, em alguns contextos, o enfermeiro penso que é o único profissional que consegue trabalhar com o equipamento de ponta ou com mãos completamente nuas, sem nada. Porque existem enfermeiros, passa a expressão, numa savana em África, e existem enfermeiros numa unidade de prestação de cuidados de topo, nos cuidados intensivos melhores. E mais, o enfermeiro consegue ocupar este arco temporal desde o ser humano nascer, antes dele nascer, já existem enfermeiros especialistas na área, até o momento pós-morte. O enfermeiro continua lá depois da pessoa morrer. Portanto, digam-me lá qual é que é o profissional, não vale a pena fazer esse exercício porque não conseguem, qual é o profissional de saúde ou outro qualquer que acompanha o ser humano em todo o seu arco temporal. Portanto, na minha prática, eu só mudei o cenário. Porque o utente, como o meu foco, seja qual for o seu grau de dependência, e a família mantém-se. Também é verdade, e eu percebo a tua pergunta até rasteira, porque eu já tinha este bichinho da casa. Foi exatamente. Este bichinho da casa nunca me saiu, não é? E portanto, só aumentou a minha satisfação naquilo que eu faço, como faço e a forma como eu me dou às pessoas que precisam de um enfermeiro. E portanto eu considero que nesse aspecto faço as coisas com o melhor que sei que posso. Olha, e para ti cuidar é canja? Cuidar é canja. Cuidar é canja porque nós temos que nos oferecer e temos que dar o melhor que temos. Eu vou voltar ao meu trabalho dos cuidados intensivos, ao tempo em que eu estive nos cuidados intensivos. Os cuidados intensivos são o sítio mais difícil para um familiar entrar. E a primeira coisa que as pessoas fazem quando entram num ambiente hospitalar ou num sítio onde haja uma prestação de cuidados
é procurar um par de olhos. Procura. E depois tem duas opções. Ou o profissional olha e mostra um sorriso e procura essa pessoa e vai ter com ela, ou seja, vai calçar os sapatos dessa pessoa, ou então desvia o olhar e vai fazer outra coisa qualquer ou vai parecer que está ocupado. E, portanto, dito isto, ser enfermeiro é essencialmente ter a capacidade de calçar os sapatos das outras pessoas e perceber e mostrar-se atento e disponível ao esclarecimento de qualquer dúvida. Vamos fazer este exercício. Se tu pudesses escolher aquilo que aparece escrito quando perguntamos, por exemplo, ao ChatGPT quem é o Casimiro Correia e o que é que ele faz, o que é que gostavas que aparecesse lá descrito pela inteligência artificial? Eu gostava que aparecesse frases que me caracterizassem como ser humano, não como profissional de enfermagem. Isso é só uma extensão daquilo que nós somos como pessoas, não é? Aquilo que nós fazemos, a nossa profissão e a forma como a fazemos, antes de mais nós somos seres humanos. O que eu queria que o ChatGPT mostrasse é que eu sou um tipo disponível, uma pessoa afável, simpática e que está disponível para ajudar alguém que precise de ajuda na área da saúde ou noutra coisa. Portanto, eu não posso pedir muito mais do que isto. Mas também é verdade que eu já me antecipei ao ChatGPT. Portanto, eu antes de haver o ChatGPT, eu já tenho para mim que o mais importante daquilo que é a nossa prática profissional, seja ela qual for, é mostrar às pessoas que estão em boas mãos e que valeu a pena este contacto e apesar de um processo de doença, tudo funcionou e tudo foi muito profissional e ao mesmo tempo muito humano. Portanto, eu acho que apesar de tudo, a prestação de cuidados de saúde, a próxima grande evolução dos cuidados de saúde não é descobrirem mais uma máquina ou fazerem mais um exame não sei o quê, que vai fazer não sei o quê. Porque normalmente esse tipo de descobertas são para um número muito restrito de pessoas. Mas sermos humanos, aumentar a humanização, aumentar o grau de entrega à pessoa, quanto a mim, vai ser essa a próxima grande mudança na prestação de cuidados de saúde. E, contrariamente, é aquilo que está a acontecer, mas no sentido inverso. Portanto, nós ainda não conseguimos perceber que é importante continuarmos a descobrir muitas coisas na área da saúde, é fantástico, curar a doença A, arranjar um medicamento B, tudo isso é fantástico. Mas, em última análise, nós vamos todos para o mesmo sítio. Sem dúvida. E durante esse caminho todo precisamos nos sentir respeitados, temos que nos sentir humanos, temos que nos sentir cuidados e só assim é que isto tem piada. Quer dizer, é darmos o mais possível à pessoa que precisa de nós. E essa pessoa tem que sentir que foi cuidada e que foi respeitada. Queres deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes? Sim, era importante eu deixar aqui 3 ou 4 coisas que me parecem muito importantes. Porque esta questão da hospitalização domiciliária não surgiu assim do nada. Alguém se lembrou, agora vamos fazer uma coisa que se chama hospitalização domiciliária. E o outro diz assim, mas o que é isso? Então vamos tirar os doentes do hospital e vamos mandá-los para casa. Mas isso tem que obedecer a critérios muito rígidos. Portanto, na prática, e já falamos sobre isto, é esta história da inversão de paradigma de cuidados. Ou seja, nós tiramos a pessoa de uma situação de hospitalar ou de internamento institucional e colocamos-lo na sua própria casa. É verdade isto. Mas depois também temos aqui coisas muito importantes. E é por isso que a hospitalização domiciliária surge. Porque estamos a falar de custos. E quem sabe fazer contas, e a tutela sabe fazer contas, percebeu que vale a pena investir em hospitalização domiciliária. Portanto, temos que pensar, e eu não gosto de falar de números, mas se pensarmos que um doente de medicina, um doente de cirurgia, gasta uma cama, estamos a falar de uma cama, não é um utente, uma cama custa mais ou menos 1.000 euros dia, numa cama de enfermaria, ao Serviço Nacional de Saúde, ou seja, a todos os contribuintes, e se pensarmos que um utente em hospitalização domiciliária gasta cerca de metade desse valor, portanto as contas, como diria alguém, estão feitas, é preciso fazer contas e portanto, por isso é que há este investimento na tutela e esta vontade dos conselhos de administração terem cada vez mais e desenvolverem mais esta questão da hospitalização domiciliária. Portanto, existe hospitalização domiciliária, grosso modo, em todo o país. Portanto, esta relação de custo-benefício é muito importante. Estamos a falar de muitos milhões que são alocados à domiciliária e que depois
sendo rentabilizados, podem ser rentabilizados noutras. O doente em hospitalização domiciliária consome cerca de metade dos recursos do utente internado efetivamente em instituição. E esses custos passam obrigatoriamente pela questão da hotelaria. Vamos falar da hotelaria. O que é a hotelaria? É cama, mesa e roupa lavada. Vamos dizer as coisas desta forma assim um bocado grosseira. Portanto, o hospital não tem que manter nem a cama, nem a mesa, nem a roupa lavada. Ou seja, toda esta equação passa tudo para casa. A alimentação tem os seus custos. Portanto, estamos a falar de metade do valor que se gastaria num internamento convencional. Depois, temos desde logo, e eu falo por mim pessoalmente e dos meus colegas, há uma satisfação imediata dos profissionais de saúde. Eu sinto-me completamente integrado e satisfeito com aquilo que eu faço. Sim, sentes que a tua equipa é igualmente, não é? E depois também percebemos que há uma satisfação da pessoa com doença e dos próprios familiares. Há uma enorme satisfação. Então, eu saio de casa... Inclusive, creio que há estudos que mostram que o grau de satisfação anda na volta, portanto, tanto do paciente como da família, na ordem dos 90%. Nós temos valores superiores nós implementamos um questionário de satisfação, que é sempre recolhido no final do internamento, e nós temos valores próximos dos 95%, 96%. Excelente. Portanto, estamos a falar de um conjunto de questões que colocamos, e as pessoas são muito claras na avaliação que fazem, não só do nosso trabalho, mas da forma como nós o executamos. Depois, importantíssimo, é este papel de literacia em saúde. Portanto, uma coisa é a pessoa estar escondida, internada dentro do hospital, em que a pessoa tem um determinado tempo para fazer uma visita, meia hora, não é? Entretanto já passa alguém, a visita está quase a terminar e vão-se embora. E aqui é o contrário. A pessoa está em casa e esta literacia em saúde, as pessoas são formadas e informadas. Imaginemos uma pessoa com graus de dependência. Nós falamos sobre a alimentação, falamos sobre a administração terapêutica, sobre os horários, sobre formar informação sobre diabetes, sobre hipertensão, quer dizer... Há todo um trabalho constante e permanente, aquela pessoa, o saber não ocupa espaço, e o cuidador e a própria pessoa estão muito mais abertos a perguntar e a aprender, porque têm aquela equipa dedicada. Portanto, a literacia em saúde, que Portugal tem um dos déficits piores em termos europeus, portanto, nós também fazemos este trabalho, portanto a literacia em saúde é muito importante. Depois temos que falar da questão das infecções associadas aos cuidados de saúde, quer dizer, em hospitalização domiciliária não existe infecção cruzada, vamos chamar assim. Portanto, nós temos naturalmente os nossos cuidados, existem os nossos equipamentos de proteção individual, desde logo a questão também das mãos, que nós temos esses cuidados, mas a infecção cruzada não existe. Portanto, o utente A e o utente B na cama A e na cama B não se tocam. Portanto, nós temos uma redução considerável naquilo que são as infecções associadas aos cuidados de saúde. Depois, todos os dias, os nossos cenários de prestação de cuidados são diferentes. Eu saio do hospital e posso passar pela Marginal. E vejo a Marginal e vejo o sol, ou então vou para a autoestrada. Portanto, todos os nossos cenários de prestação de cuidados são diferentes. Eu costumo dizer que nós entramos numa casa muito modesta e depois a seguir vamos visitar uma moradia que custa uns milhões de euros. Portanto, e as pessoas têm naturalmente o direito e nós o dever de lhe darmos o melhor que pode. Portanto, isto, grosso modo, são estas pequenas considerações que eu gostava de deixar, e mais importante tudo, visitem-nos, questionem-nos, e eu não sei se há algum canal em que as pessoas possam fazer alguma questão relacionada com o que estivemos aqui a falar. Vão poder deixar no nosso... nas nossas redes sociais, portanto, YouTube, Spotify, e depois dentro das redes propriamente ditas, Facebook e Instagram, na Academia de Cuidadores.pt, podem deixar o comentário. Sim, senhor. Eu terei todo o gosto em responder a alguma questão que as pessoas queiram deixar e fazermos chegar essa informação adicional. Casimiro, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado, eu. Assim que se manteve connosco até agora, muito obrigado por ter assistido. Se acompanha alguém que está internado ou que vai precisar de cuidados hospitalares, saiba que a hospitalização domiciliária pode ser uma opção. Fale com a equipa médica. Pergunte, deixe um comentário, subscreva o nosso canal e até ao próximo Cuidar é Canja. Podcast Cuidar é Canja. Cuidar melhor começa aqui.